Olá, boa tarde a Por todos. 15 minutos. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite e me sinto honrado de participar desta audiência, não só pela presença de todos os deputados, mas também pela presença dos expositores tão brilhantes também. Então, queria agradecer inicialmente o deputado Reginaldo Lopes pelo convite, também cumprimentar o deputado Aguinaldo Ribeiro, em nome do qual eu cumprimento também todos os deputados e demais presentes nessa audiência. Eu vou colocar uma apresentação aqui, bem rapidinho. Vou colocar no modo de apresentação. Deixa eu só tirar isso aqui. Tá. Muito bem. Diante o que foi me colocado para falar sobre o diagnóstico do sistema tributário brasileiro, eu acho que a melhor forma de colaboração que poderia ter seria exatamente expor um trabalho que eu realizei em conjunto com o Banco Mundial, tá certo? Onde eu pude calcular a carga tributária dos bens e serviços, não a carga tributária total, mas a carga tributária por bem e por serviço, e a partir daí, depois que eu faço esse cálculo, depois que fizemos esse cálculo, nós tiramos esse imposto e colocamos o IBS. E a partir daí nós calculamos qual seria o impacto sobre os preços e sobre a distribuição de renda. Esse trabalho foi realizado, como eu disse, em conjunto com o Banco Mundial e digamos, a coordenação do economista sênior do Banco Mundial, Gabriel Lara e Barra, e mais o Rafael Macedo Rubião, que também trabalharam junto nesse trabalho, além de outras pessoas que nos ajudaram bastante, tal como o Lucas Lobo e outras pessoas que me ajudaram a elaborar toda essa pesquisa. Essa pesquisa foi bastante complexa porque a gente teve que pegar a POF é a Pesquisa de Orçamento Familiar, onde a gente vai lá e faz uma lista, né? Tem uma lista de quase 5 mil produtos, onde a gente classifica cada produto em termos de tributação. A partir daí, nós olhamos para as cadeias fornecedoras desses produtos e serviços e vamos classificando a tributação e vamos localizando os impostos embutidos, não só no preço final, mas também nos custos, né? Pelo tipo de tributação que a gente tem no Brasil, a gente tem uma tributação, a multiplicidade de impostos que a gente tem faz com que exista um custo tributário muito grande no custo das empresas, dos custos e despesas das empresas, e não só no momento da venda. Isso é importante, pessoal. O que a gente vê é que a multiplicidade de impostos que nós temos, né, ele nos afeta de diversas maneiras. Por exemplo, o IPI ele é cobrado somente pela indústria, ele é um imposto que a gente pode categorizar do ponto de vista de classificação como imposto sobre insumos, né? E ele se transforma em custo para as próximas cadeias produtivas. Então, ele acaba automaticamente já, quando você compra qualquer produto, mesmo que hoje tenhamos alíquotas mais baixas de IPI, mas ainda assim nós temos no custo do produto, no preço final, nós temos IPI, embora na hora da venda a gente não veja esse imposto. Por outro lado, também, esses impostos não se comunicam, né? A gente, quando não se comunica entre si, a gente fala que gerando uma cumulatividade. O que significa isso? Basicamente, por exemplo, se você resolve comprar produtos, um supermercado, né? Ele compra serviços como segurança, softwares, tá certo? Limpeza e outros tipos de serviço, marketing, que ele paga ISS, PIS, COFINS e não pode se creditar. Então, quer dizer, essa cumulatividade de impostos diferentes que não se comunicam acabam gerando exatamente essa questão da cumulatividade que espalha o que eu chamo aqui, como consequência, a gente tem, deixa eu até marcar aqui, pegar o link aqui, essa consequência dos impostos invisíveis, né? O custo tributário, ele não está só na hora da venda. Quando você vende ao consumidor final, você olha teoricamente a nota fiscal, não é ali que está o imposto total. Existe aquilo que eu chamo de um iceberg tributário, né, de custo, que fica por dentro dos custos das empresas que a gente não consegue ver. Isso gera essa dificuldade de visualização da carga tributária, que
o problema que a gente tem com isso é que, na hora do debate, se tem muitas vezes uma visão deturpada do que cada setor efetivamente paga, né? Então, quer dizer, o imposto destacado na nota fiscal, na hora da venda para o consumidor final, muitas vezes representa uma pequena parcela do imposto que está sendo pago naquele produto efetivamente. Só para se ter uma ideia, a gente fez uma estimativa dentro desse mesmo trabalho, mais do que aproximadamente 38% do imposto que se tem no sistema tributário total, né? Isso falando dos impostos indiretos, ICMS, PIS/COFINS, ISS e IPI, 38% estão escondidos. Aquele que aparece na hora da nota fiscal somente é o restante, né? Os 38% estão escondidos nisso. Então, para identificar efetivamente a tributação, nós precisamos, e é esse o trabalho que a gente fez no Banco Mundial, identificar os impostos cobrados em toda a cadeia produtiva, e aí chegamos, digamos assim, a uma carga tributária por produto, né? A gente tem um exemplo que eu gosto de usar, que é o setor da construção, para entender esse verdadeiro iceberg tributário que a gente tem no Brasil. Então, veja, vou colocar aqui um exemplo, eu fiz uma série de simplificações, tá? Porque realmente a pesquisa nossa é bastante complexa, mas de qualquer forma a gente está sempre à disposição para discutir esse assunto, tá? Mas imaginamos aqui um preço de 100, tá? Um preço líquido de impostos de 100. O setor da construção, como também exemplo, ele paga 3,65 de PIS/COFINS e 2% de ISS, às vezes mais de ISS, mas a gente também colocou uma alíquota mais baixa, né, de ISS. A gente usou nessa pesquisa o ISS assim, geralmente pegamos alíquotas menores para compensar, né, porque temos, como é imposto municipal, você tem muita variedade aí, não só de alíquotas, mas ainda restos de incentivos fiscais no passado, quando era permitido tributar menos que 2%. Enfim, a gente então assume que essa construção aqui, esse setor de construção, que a gente pegou todos esses dados baseados na pesquisa do IBGE sobre o setor, então a gente assume que eles estão pagando R$ 5,99, que é 5,65. 5,99 é que a gente faz o cálculo por dentro, né? Então, é 5,99 em relação ao 100 aqui, né? Ao preço sem imposto. Aí a gente olha essa segunda coluna, olhando da esquerda para a direita, aí você pode ver a segunda coluna. 19,26%, nós estamos falando do lucro, a gente utilizou uma margem de lucro chamada LAGIDA, que é o lucro antes dos juros, impostos e depreciação. Aí nós temos outros custos, 1,25, né? Só deixando claro que esse LAGIDA, ele não é o lucro líquido que a gente conhece, é um lucro anterior ao lucro líquido, porque ainda não foi deduzido nem juros, nem impostos, nem depreciação. Então, a gente tem 1,25 de outros custos, a mão de obra representa para o setor da construção, segundo o IBGE, 23,84%, e aí nós temos 31,44% dos custos são representados por material de construção, e outros custos diretos, que a gente chama. Esse material de construção, a gente tem que entender que ele é tributado pelo PIS/COFINS, normalmente há uma alíquota de 9,25%. A gente fez a separação disso daí no nosso sistema, é nossa pesquisa. E também pelo ICMS, por incrível que pareça, o ICMS São Paulo, que foi a nossa base, ele tem várias alíquotas bastante elevadas, de 18% sobre material de construção. Poucas são as exceções, poucas são as alíquotas reduzidas do ICMS São Paulo sobre material de construção. Quando você pega todo esse imposto que está aqui no custo e soma esse imposto e divide aqui pelo preço de venda, você chega a uma carga de 7,14%. Nós estamos falando aqui de um imposto que está, como eu disse assim, escondido. Aí você vai lá e olha nas outras despesas operacionais, tal como marketing, softwares, segurança e outros itens, você ainda acha mais 2,85 aqui. Esses 2,85 e 7,14 não é só do fornecedor, porque a nossa pesquisa conseguiu ir não só do fornecedor, mas o fornecedor do fornecedor, tá? A gente avança nas cadeias para trás. E aí, aqui, quando você olha o total da nossa carga tributária para esse setor, a gente chega a 15,98%. E aí que eu digo que esse 7,14 mais 2,85, ou seja, 10% disso daqui, 10% da carga tributária total está escondida. Eu chamo isso aqui de iceberg tributário. Você não vê
esse imposto que está aqui. E aí, na hora da discussão, muitas vezes ficam se falando do 5,99 e esquecem de olhar o iceberg tributário que está aqui embaixo. Então, isso daqui é um ponto fundamental para que a gente possa estabelecer um nível de discussão de uma forma ordenada. Repito, não é só esta pesquisa que foi feita pelo Banco Mundial, existem outras e com critérios diferentes, mas com resultados não muito diferentes, não, só para deixar bem claro. Então, esse iceberg tributário aqui é muito importante para a gente entender a carga total de cada produto e serviço. Aí, eu fiz umas tabelas aqui, a gente pegou, obviamente, um pouco aleatoriamente, com um grau de arbitrariedade em termos de importância, mas só para ir mostrando, e se por algum motivo alguém quiser mais detalhes ou mais produtos, a gente fica aberto aí para depois passar para vocês, tá? Mas, por exemplo, né, não é difícil, uma coisa que é importante a gente lembrar, não é impossível, não é uma frase absurda a gente falar que a gente tem quase que uma carga tributária para cada tributo, viu? Por incrível que pareça, a gente não está longe disso. Mas quando a gente olha utensílios domésticos, vestuário, claramente, essa primeira coluna aqui é a tributação da superfície, tá? É aquilo que você vê quando você está comprando o produto. Isso daqui é a superfície mais o iceberg, entendeu? É a tributação efetiva. E esta última coluna aqui, ele seria um cálculo de quanto que o preço iria variar caso eu tirasse toda essa carga tributária e, em retorno, eu colocasse a alíquota de 25% do IBS. Cuidado, por questões metodológicas que a gente utilizou, não dá para fazer essa continha de 27 menos 15, tá? Menos 25 e ver a diferença. Tem uma questão da margem de lucro. A margem de lucro, também estou disponível para explicar isso aí, mas a margem de lucro que a gente faz o cálculo, que a gente está pressupondo que as empresas conseguiriam repassar este preço ou reduzir o preço, tá? Então, é uma análise estática, não é uma análise dinâmica, tá certo? Então, nessa análise estática, essa margem de lucro antes, ela incidia sobre tributos que estavam no custo, e agora elas não incidem mais. Por isso que essa continha fica um pouco diferente, ela não é tão clara desse jeito, mas a gente tem disposição aí para mostrar. Então, esse tipo de produto aqui, ele vai ter um impacto, quer dizer, negativo no preço, supondo que a margem de lucro permaneça a mesma. Avançando aqui, a gente tem... Tá andando aqui? Só um segundinho. Isso. Nós temos materiais de construção. Material de construção também, como eu já disse a vocês, ele é bastante tributado, né? Quando a gente fala que a tributação de superfície na nota fiscal, vocês podem ver que a alíquota é pequena aqui, 9,25, basicamente é o PIS e COFINS, mas a gente precisa olhar que a maioria dos impostos, o ICMS incidente sobre material de construção tem substituição tributária, então o varejista não paga, porque já foi pago anteriormente, tá? É por isso que a carga tributária acaba sendo bem maior do que a gente vê na tributação no varejo, além dos tributos escondidos no custo, né? Então, só para dizer aqui que tem um outro problema aqui, que é a substituição tributária. E, obviamente, com isso, a gente também teria, nesse setor, uma redução de preços, tá? Aqui vem um assunto sempre delicado, né? A questão dos alimentos, né? A questão dos alimentos, nós temos uma isenção de grande impacto, né? Que é a isenção de PIS e COFINS, que ela abrange um número enorme de produtos, e que, na verdade, ela faz com que se reduza bastante a carga tributária. O produto que geralmente, né, você pegando ICMS, mesmo ICMS de outros estados, não só São Paulo, a gente verifica que o arroz e feijão é sempre o produto que tem alíquota zero de ICMS, ou isenção, ou alíquota zero, aí depende aliás, desculpa, perdão, no ICMS é isenção. E no PIS é alíquota zero. Mas ainda assim, por exemplo, empacotador do arroz, ele gasta dinheiro em marketing, ele gasta dinheiro em empacotamento, ele tem segurança, ele tem limpeza, ele tem software, e assim ele tem tributo que ainda fica nos seus custos, tá? E o impacto, nesse caso, a gente chegaria a 19,84%. Aí a gente coloca outros exemplos de produtos, né? Que cada um pode olhar se é mais essencial ou menos essencial, mas eu chamo a atenção um pouco pela carne, né? A carne, ele é um produto razoavelmente tributado, tá? Não é pouco tributado como às vezes pensa. Então, o impacto, por exemplo, já não seria tão grande, seria de 6,66.
Então, quer dizer, o impacto não é tão razoável. E nós temos outros produtos, como eu estou falando, né? Peixes, requeijão, queijos especiais, que acabam gerando, né, também um impacto mais menor do que se esperava. Alguns casos, como requeijão e queijos, até um impacto de redução de preço. Mas é vero, né, que existe um impacto na cesta de consumo para os produtos de alimentos, né? Mas esse impacto é bem menor do que se fala. Não vou entrar um pouco no setor da agricultura, no sentido dos produtores, né? Mas para o impacto final, olhando a cadeia como tudo que nós olhamos desde o começo até o supermercado, a gente chega nesses números aqui, tá? É importante também dizer que a isenção ela é uma solução não ótima para esse caso, a meu ponto de vista, e sim a isenção personalizada ou cashback, eu acho que aí é muito eficiente. Você tem um potencial arrecadatório muito grande se você adotar a isenção personalizada, porque você vai cobrar das pessoas que podem pagar. E depois, em um determinado momento, quem quiser ter um estudo um pouco mais detalhado, você vai ver que as classes mais altas, as duas faixas mais altas de renda na POF, eles têm um consumo, o total que eles consomem é um valor muito grande, entendeu? Então, quer dizer, se você dá uma isenção, você ajuda a, muitas vezes, concentrar a renda. Olhando para a área do serviço, também outro setor sensível, né? Nós temos Eduardo aqui... Feurice, para concluir, tá? Mais uns 2 minutos. 5 minutinhos, estou terminando. Então, a televisão por assinatura e o serviço de telefonia, isso aqui, lembrando que a gente está trabalhando com 2019, tá? Antes das alterações da Lei Complementar 190, mas a TV por assinatura, serviço de telefonia, eles sempre foram mais tributados, somando PIS, COFINS e ICMS, e, obviamente, a carga tributária efetiva também é mais alta e você tem reduções de preço. Quando a gente entra nos setores sensíveis, né? Que são escolas, hospitais, né? Clínicas. As escolas, a gente tem que fazer uma separação. Primeiro, as escolas que estão no Simples Nacional, segundo dados da Receita Federal, elas correspondem a 15% do total faturamento, tá? Então, elas praticamente não vão ter impacto, tá? Quando você pega a instituição de ensinos imunes, que também são imunes a impostos sobre prestação de serviço e, portanto, não serão tributados pelo IBS, corresponde a 53% do total das receitas auferidas pelo setor. Sobra para escolas privadas apenas o equivalente a 32% do total de receitas, né? A Receita Federal tem um arquivo com todos esses números, tá? Então, quando você seleciona os quinais, eles têm os regimes de tributação. Então, sobra para as escolas privadas que vão ser efetivamente mais atingidas pela IBS, né, pela IBS, apenas 32% do total das receitas. Não estou falando em número de alunos, não estou falando nada disso, tá? Estou falando em total de receita do setor. E aí, portanto, o impacto das escolas seria realmente algo como 13%, tá? Hospitais e clínicas. Hospitais e clínicas, os dados do IBGE, eles não são destacados. Aqui a gente meio que assumiu algumas coisas, de tal forma que o impacto que a gente vai ter aqui, por exemplo, as clínicas, provavelmente, eu acredito que tenha um impacto maior do que 8,43. Já os hospitais, como gastam muito com equipamentos, com remédios e tudo mais, eles devem ter um impacto menor que 6,62. Então, porque realmente eu tive que trabalhar com o dado que eu tinha na mão. Mas, na prática, olhando para alguns balanços separados de hospitais e de clínicas, os resultados foram um pouco diferentes, tá? Aqui a gente tem sobre os remédios, alguns remédios sobem, muitos caem. Então, como a gente está com o prazo um pouco esgotado aqui, eu vou pular. Carros e automóveis têm redução de preços, se você coloca. A tributação no varejo está vendo zero, porque é tudo substituição tributária ou tributação básica do PIS e COFINS. Essa carga tributária efetiva foi considerando São Paulo. A gente sabe que a indústria de automóveis tem vários incentivos fiscais em alguns estados, e isso não está aqui considerado. Então, provavelmente, a carga tributária efetiva aqui seja um pouco menor do que essa. E o impacto também vai ser um pouco menor. Um número que eu queria mostrar, antes de a gente terminar, é o sistema hoje, do jeito que está, como é que ele está em termos de impacto, né? Em termos de distribuição de renda. A gente tem, inicialmente, esse número aqui, essa coluna, que mostra que os mais pobres, né? Esse é o decil de renda, então estariam pagando 45%, enquanto que os mais ricos estariam pagando 13%.
Vários estudiosos dizem que existe problema nesse número da renda declarada dos mais pobres, das faixas de renda mais baixas. E esse número aqui ele é um pouco, talvez, subdimensionado. Alguns estudos refizeram essa conta e chegam mais ou menos nisso daqui. Tá? Então, ainda assim, você tem uma distribuição que é regressiva, né? No sistema atual que a gente está falando. Né? E, por fim, existe um conceito diferente que ele se estabelece da seguinte forma: calcular a carga tributária, a distribuição da carga tributária pelas faixas de renda, você tira a poupança. Então, é a renda menos poupança, e a partir daí você vê a incidência de imposto. Esse tipo de cálculo, né, também leva à conclusão que o nosso sistema ele é regressivo. Então, quer dizer, o sistema atual ele é bastante regressivo. E a nossa conclusão final foi essa aqui, que quando você estabelecer, nesse caso a gente até simulou com uma alíquota um pouco maior, de 26,9%, e a gente verificou que, olhando as diversas classes de renda, do total arrecadado, né, a gente percebe que todas as classes aqui vão pagar relativamente menos. Né? Então, quer dizer, cada decil de população vai pagar um pouco menos. E somente o último decil aqui é que vai pagar bem mais, que pula dos 32% para os 36,9%. Então, esse era a nossa apresentação no sentido de mostrar aquilo que a gente fez. Calculou a carga tributária dos produtos e serviços, com todas as limitações que a gente entende que existe, porque realmente várias estimativas, a gente assume diversas hipóteses, né? Mas eu acho que em vários testes que a gente fez vamos dizer, com a realidade de empresas, isso bateu. Então, a gente vê que esse tipo de reforma, mesmo que você coloque uma alíquota flat para todos os bens e serviços, você ainda teria uma melhoria na distribuição de renda. Se você usar as isenções personalizadas, eu acredito que aí você vai ter um ganho substancial em termos de distribuição de renda. Muito bem, eu agradeço aí o tempo de vocês e a oportunidade de poder esclarecer os pontos que eu trouxe para vocês. Obrigado. Obrigado, Eduardo Fleury. Nosso próximo expositor é o Isaac Moreno Falcão. Presidente, eu só queria fazer um pedido que esses textos que foram expostos pudessem ser impressos, passados para os deputados da comissão.